MC Cid, carta número 2. No final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido e play. Meu nome é Carlos Augusto Migliassi, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Como vocês puderam ver, meu ano de 2009 foi horrível. E eu não tinha como imaginar que 2010 seria pior. A essa altura, eu me cortava há mais ou menos 6 meses, que esse péssimo hábito já havia virado meu melhor amigo. Na escola, nada melhorou. Eu continuava sendo maltratado e, na melhor das hipóteses, ignorado. A única pessoa que me entendia um pouquinho era minha mãe, que estava muito ausente em casa devido a uma promoção no trabalho. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês, cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar o dia que minha vida mudou por conta da violência, o que me levou até aqui, o fundo do poço. Essa é a carta número 2. Mano, vem mais emoção por aí. Na escola eu continuava antissocial. A maioria dos alunos me tratava mal. Eu tinha medo de surtar igual um americano, comprar um cano e ver todo mundo ser legal. Pedi pra Deus o amor deles, pedi pra Deus o perdão deles, pedi pra Deus a morte de alguns deles, mas Deus nunca me ouviu porque sempre ouvia eles. Meu choro tinha gosto de passado ruim, meus braços tinham marcas de um presente péssimo. Meu coração sonhava com um futuro bom, pena que minha realidade não chegava perto. Cheguei em casa da escola depois do meio-dia, ouvi minha mãe chorar baixinho lá no quarto dela. Perguntei se tava tudo bem, ela raramente se abria e eu não me abria também. Ela desceu, nós almoçou em silêncio, sem meu pai em casa, o clima era menos tenso. Ela tava com energia pesada igual aço, percebi que ela tinha hematomas no braço. Disse que esbarrou na porta do carro com pressa indo pro trabalho, que uma pomada resolve. Disse que tinha dor de cabeça, botou aspirina no copo, disse ainda bem que dissolve. Naquela noite após o jantar, ouvi meus pais brigando, gritando e fiquei assustado. Barulho de coisa quebrando, porta batendo, enquanto eu ainda me cortava no quarto. Na manhã seguinte, a caminho da escola, vi que minha mãe tinha um corte na nuca. Pensei em perguntar o que houve, mas ela não me falaria, sempre dava desculpa. Passei o dia com essa ideia encucada, será que meus pais estão bem? Ela tá sempre machucada. Meu pai tá bebendo mais do que nunca, sei que não sou exemplo, mas não me parece uma boa estrada. Nunca vou esquecer esse dia, 2010, sábado, 20 de novembro. Noite quase sem lua, muita chuva, pode perguntar os detalhes que eu me lembro. Ouvi meus pais discutindo, meu pai perdendo a cabeça, gritando que a culpa era dela, quebrando as coisas da mesa. Lembro de ouvir o barulho do tapa dele, do choro dela, da chuva na telha e da minha covardia. Eu arrepiei, mano. Queria levantar e parar ele, chamar a polícia, chamar um vizinho. Eu queria ter força pra ajudar a minha coroa, mas o medo que eu tinha era maior que o heroísmo. Eu não conseguia nem salvar minha vida, como que eu salvaria dela? Eu me senti horroroso. Talvez no fundo os alunos da sala tava certo, eu não passava de um menino medroso. A cada soluço no choro que eu ouvia, eu fazia um novo corte no pulso. Pensei que se eu puxasse a dor da casa pra minha pele, talvez diminuísse a dor que ele causava nela. Forte demais isso aí, mano. Junto com a culpa, tudo que eu pensava era: mãe, me desculpa, desculpa por não conseguir te ajudar, desculpa por ser um covarde, desculpa por não ter coragem. Naquele momento minha vida perdeu o sentido. Eu não conseguia ajudar a única pessoa que falava comigo, que não me tratava mal e que me amava. Eu perdi a conta de quantas vezes eu pensei em sair do quarto de madrugada e matar aquele homem que eu chamava de pai. Mas eu tinha medo, medo dele e mais medo ainda de mim mesmo. Agora eu entendi o porquê ela estava tão ausente. Não era por conta do trabalho. Ela odiava aquela casa tanto quanto eu. Eu era muito novo pra entender o porquê ela não saía dali, largava ele e seguia a vida. Maldito relacionamento abusivo. Usou o sofrimento da minha mãe pra alimentar o ego daquele mundo. E foi ela que pagou a conta, sozinha. Até hoje eu me pergunto o que seria da minha mãe e de mim se aquele
mano, tá aí. MC Cid, carta número 2, tá postado aqui no canal da Bendita Gravadora, né? Tá aí, o Cid soltou pra nós aí a segunda carta, né? A segunda carta do Migli, né, mano? Que ele vem trazendo em forma de canção aí pra nós, né? E no final da carta número 2 agora também ficaram alguns questionamentos pra gente refletir, né? Quando ele diz, né, ele, o personagem, o Migli, né? Até hoje me pergunto o que seria de mim se aquele homem não tivesse machucado ela, né? Talvez aquele homem, né? Talvez não tivesse machucado a mãe dele, de repente ele não teria, não estaria se mutilando, talvez em depressão. Pode ser um dos motivos dele ter entrado naquela depressão, dele ser uma pessoa tão deprimida, se mutilar, ter problemas de relacionamento com os outros, de repente seja isso. Porque ele viu e ele veio acompanhando aquela situação triste da mãe dele e ele sem poder fazer nada, como nós vimos na carta, né? Depois tem outra pergunta, né? E se o mundo não tivesse criado ele para ser tão machista? Mano, essa pergunta aí também vale a nossa reflexão, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade muito machista, infelizmente, né? Machista ao extremo. E isso chega a ser preocupante, né, mano? Vira e mexe aí a gente vê discursos, né, de políticos, né, do presidente, de senadores, deputados. Vira e mexe a gente vê um discurso aí que soa com um ar meio de que machista, né, mano? E aí a gente vê que a gente realmente está numa sociedade machista e isso é muito triste, mano. Isso é muito preocupante. E ele finaliza dizendo, ou se eu tivesse coragem para fazer alguma coisa. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Com certeza, que provavelmente se ele tivesse feito alguma coisa com esse homem, como diz ele, né, que maltratava, né, que batia na mãe dele, enfim, se ele tivesse feito alguma coisa, provavelmente ele estaria preso, né? Ou provavelmente, né, ele poderia estar morto também, enfim, né? Ele até diz, eu não estaria aqui, né? Mas enfim, são questionamentos aí, mano, que vale a pena a gente parar e refletir muito, mano. E sempre eu vou voltar um pouquinho na carta 1, porque é uma continuação, né, mano? Uma carta vai completando a outra, né? Quando eu fiz a reação da carta número 1, eu dizia que eu nunca passei por uma situação daquela, graças a Deus, né, mano? Já sofri bullying, mas nunca uma situação de depressão profunda, problemas de relacionamento na escola, pá, aquela coisa toda. Eu falei que eu nunca passei por aquela situação, né? Mas eu conhecia várias pessoas que viveram aquela situação, né, mano? Enfim. Mas aí tá explicado por que eu não vivi a situação da primeira carta, porque eu também não vivi a situação da segunda carta, graças a Deus. Graças a Deus eu nunca vi nenhum homem, nunca vi meu pai batendo na minha mãe, maltratando minha mãe, entendeu? Então, talvez, porque eu nunca tive, né, essa situação de extremidade, de você ver ali sua mãe sofrendo e você não poder fazer nada, né, mano? E muitas vezes quem tá fazendo sua mãe sofrer, como diz a carta do Migli, é aquele homem que eu chamava de pai. Dói mais ainda em saber que é o teu pai maltratando a sua mãe, né, mano? É uma situação assim que, mano, eu não consigo nem imaginar, de verdade, mano. Eu não consigo imaginar o que eu faria nessa situação, né? Eu não consigo imaginar o que seria o Julião hoje se eu tivesse vivido situações dessas. Talvez eu seria como o Migli, né, mano? E a gente vai vendo que uma coisa leva a outra, né? Uma situação leva a outra, né? Muita gente poderia dizer, mas pô, os pais, né? Os pais do Migli, vê o menino depressivo, com problema de relacionamento, mas os pais não conseguiram detectar isso, né? Por que os pais já não levaram ele no psicólogo, enfim. Mas, mano, muitas vezes os pais também estão numa situação crítica, né? Muitas vezes os pais estão vivendo situações muito difíceis também, né, mano? Realmente é uma família sem estrutura nenhuma, né? Como a gente viu aqui, o Migli, né? Toda a situação aí de mutilar o corpo, depressivo, problemas de relacionamento, a mãe sofrendo violência, né? O pai espancando ela, pá, e ele naquela situação ali que ele não pode fazer nada, se sente um covarde muitas vezes, um medroso, mas enfim, né? Fazer o quê, né? Ele não acha nenhuma saída, né, mano? E outra coisa, e eu acredito que a carta número 3, né? Vou chutar aqui, mano. Eu acho que a carta número 3 vai detalhar algo sobre o pai do Migli. Eu acho que ele vai relatar algo sobre o pai dele, sobre esse relacionamento deles, né? Ou algo do passado do pai do Migli, não sei. Eu acho que essa carta número 3 vai focar um pouco ali no pai dele, né? Que a gente viu que a carta número 1 focou ali no Migli, a 2 veio contando ali a mãe dele, e a 3 eu acho que vai no pai dele, né, mano? Que é meio que uma família
meio que desestruturada, né, mano? Mas não é porque eu não vivi uma situação dessa que eu não me emociono com a história dessa, que eu não fico abalado com uma história dessa, e também não é porque eu não vivi uma situação dessa que eu também não paro pra refletir sobre muita coisa, mano, sobre muita coisa. Então, mano, faça isso você também, mesmo que você não tenha passado por uma situação dessa, mano, para refletir aí, né, sobre tudo que nós acompanhamos nessas duas cartas, sobre os questionamentos que foram feitos para nós no final dessas duas cartas, né, mano? Se você tá passando por uma situação dessa, mano, realmente eu sei que não é fácil, que Deus te abençoe, que vai dar tudo certo, mas você também não pode ter vergonha de procurar ajuda. Procure ajuda, mano. Uma situação dessa não dá para resolver sozinho. A gente viu aqui, ó, o Migli, né, tentando resolver sozinho, mas ele não tem o que fazer, né? Então o lance é procurar ajuda. Procure ajuda. Uma ajuda que você confia, uma pessoa que você confia, ou uma instituição que você acha que pode te ajudar, enfim, mano. Mas não tenha vergonha de procurar ajuda, beleza? Então tá aí, né, mano? Que Deus abençoe o Cid, que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto, e a gente segue aqui, né, acompanhando todo esse projeto bonito, né? Apesar de ser uma história triste, mas é um projeto bonito, porque traz à tona alguns questionamentos aí que muitas vezes a gente não para debater e muitas vezes a gente não para refletir, né? E vamos acompanhando aí e vamos aguardar a carta número 3, beleza? Estamos juntos, um abraço e me segue lá no Instagram, fortalece lá, Julião Cardoso. É nóis.